Fala galera, beleza? Boa noite para vocês, né? Agora dando início aqui a nossa segunda aula, que é uma aulinha rapidinha também, né? Sobre estrutura de dados, né? Que é um outro conceito muito importante aí dentro da programação. Estrutura de dados nada mais é do que um conjunto de regras, né? Que irá dizer como um dado qualquer, né? Deve ser organizado, né? Eu vejo muitas pessoas perguntando: um array é uma estrutura de dados, né? Um byte é uma estrutura de dados, né? Sei lá, o número 3 é uma estrutura de dados, né? Um número inteiro é uma estrutura de dados, por exemplo, né? Então a gente vê, né, essa necessidade, né, essa importância de definir estrutura de dados dentro da programação. No caso de números inteiros, por exemplo, né, eles possuem regras para falar se o número é inteiro ou não. Então, sim, um número inteiro é uma estrutura de dado. Na programação, a gente tem, por exemplo, né, estruturas do tipo lista, tuplas, dicionários, que são estruturas fundamentais no decorrer do nosso curso, né? A gente precisa ter isso muito fixo na nossa cabeça para a gente poder dar continuidade ao curso, dado que lá na frente a gente vai falar bastante sobre banco de dados, a gente vai construir interfaces gráficas, né, que relacionam, né, esses dados de entrada com dados de saída, né? Então a gente precisa armazenar, por exemplo, entradas que foram passadas pelo usuário, né, de alguma forma. Geralmente a gente utiliza aí dicionários, né? Então a gente cria uma chave, né, para um certo dado, uma chave, um valor. Por exemplo, para a chave nome a gente tem os valores Yuri, Bernardo, Carol, entendeu? Laís. A gente tem valores, né, para cada chave, né? Idade, né? 15, 17, 27, 32, entendeu? Então a gente tem para cada chave uma sequência de valores. E assim a gente define um dicionário, que é uma estrutura de dados, né? Uma estrutura muito interessante também, né, do tipo pilha, né? Imagina aí uma pilha de pratos, né, que a gente está lá, tira o prato de cima, né, para depois tirar o de baixo, depois o de baixo e assim sucessivamente. A gente jamais pode tirar o último prato, né, senão a gente corre risco de quebrar tudo, né? Um exemplo muito interessante também é meu pai, por exemplo, quando está na fila do banco ali, né? Ele sempre fala assim: olha para aquela fila enorme, não, não, vamos tentar fazer a fila aqui de acordo por ordem de idade, né? Entendeu? Então tem aquela estrutura, né? Aquela regrinha. Os mais velhos vão primeiro, entendeu? Então a gente sempre tem uma estrutura de dado presente aí no nosso dia a dia também. Uma coisa que é possível, né, é que você crie também o seu próprio database, né? Ou seja, você pode criar a sua própria estrutura para organizar aqueles dados que você vai trabalhar. Muitas vezes, né, no contexto da programação, a gente utiliza estruturas já existentes, né? Mas sempre é válido também a gente estar inovando, porque querendo ou não, a gente sabe como a gente quer trabalhar, né? A gente vai trabalhar da forma que a gente quiser. Então, nada mais justo do que a gente poder, né, estruturar os nossos dados da forma que a gente desejar. Agora, pensando nessa dualidade, né, entre algoritmos, né, que a gente viu na última aula, e na parte de estrutura de dados, indo lá no português, né, você entende, né, pode entender um algoritmo como uma ação, ou seja, um verbo. E a estrutura de dados seria meio que, né, fazendo o papel de substantivo ali. Eles trazem, né, regras para esses dados. Ou seja, só para concluir aqui essa aula, né, bem rapidinho mesmo, estrutura de dados, né, são através delas que o algoritmo fazem as ações necessárias para pegar um dado e transformar em outro, executando algum tipo de processamento. Caso não tenha ficado muito claro, né, pode ficar tranquilo que esses conceitos, né, eles serão abordados de forma calma e esclarecedora ao longo do nosso curso, né. Então, muito obrigado aí pela atenção, né, por estarem assistindo essa aula e até a próxima aula também, pessoal. Até mais.